Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Meus irmãos, eu queria falar hoje de manhã um pouco sobre quebrantamento. Ontem nós estivemos aqui ministrando para os jovens e trouxemos uma palavra de conserto e foi algo muito especial. E hoje eu queria trazer uma palavra sobre quebrantamento. A palavra quebrantamento, ela é traduzida como contrição. Essa palavra sugere algo que foi esmagado em minúsculos pedaços, tal como a rocha que se tornou pó. Quebrantamento consiste em algumas coisas que eu gostaria de pontuar nesta manhã. Quebrantamento é o rompimento da nossa vontade pessoal e o total rendição à vontade de Deus. Quando eu estou quebrantado, eu estou dizendo para Deus, eu não quero fazer a minha vontade, eu quero fazer a tua vontade. Eu não quero fazer o que eu penso, mas eu quero fazer o que o Senhor espera de mim. Quando eu me quebranto diante de Deus, eu estou dizendo para Deus, Senhor, eu estou te entregando toda a direção da minha vida. Quebrantamento é abrir mão da autoconfiança. Quebrantamento é abrir mão da independência de Deus e se tornar dependente de Deus. É consultar o Senhor sobre qualquer coisa. Às vezes nós temos uma mania de consultar a Deus nas coisas muito grandes e nas pequenas a gente decide. Não. Depender de Deus é consultar a Deus em qualquer situação. Quebrantamento é o amolecimento do solo do nosso coração para que a palavra penetre e que a palavra crie dentro de nós raízes. Que esta palavra dentro de nós, ela possa criar tendões, que nós ficaremos dependentes da palavra do Senhor. Quebrantamento é algo extremamente necessário na vida da igreja, na vida dos filhos de Deus. E não é algo que é necessário em alguns instantes, é algo necessário a todo instante. E nós precisamos deixar Deus moldar a nossa vida. E esse moldar é muito complicado, porque quando Deus nos molda, Ele quebra o orgulho que existe dentro do nosso coração. Eu já falei aqui um dia e mostrei como é que se faz uma peça de barro. A hora que coloca no... Eu não estou lembrado do nome, que coloca o barro e o artesão fica batendo o pé para ele rodar e ele fica dando as formas. Não, o oleiro é o cara que faz. Não, é a peça que fica, não é essa não. Aí, resultado, quando ele vai fazer uma peça nova, tem uma coisa que é muito doído para a gente, que é quebrar o vaso e fazer de novo. Colocar água, dar a nova forma, amassar, tirar as imperfeições, deixar na liga certa. Enquanto não chega na liga certa, o oleiro está dando tapa no barro, batendo, dando forma, colocando naquele equipamento que fica rodando, passando a mão, jogando água, dando forma, depois joga água, dando forma, ele vê que não tá certo, ele quebra tudo de novo, começa tudo de novo. É um processo demorado. E quebrantamento é algo extremamente necessário na vida da igreja. O orgulho é o pior dos males que podem vir sobre nós. É como que dizer, eu não dependo de Deus, eu não preciso de Deus. Meus irmãos,
Por isso, é preciso combater o orgulho do nosso coração, pois a Bíblia diz que Deus se opõe aos orgulhosos. Tiago, capítulo 4, versículo 6, parte B do versículo, diz assim: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Diante desses fatos, nós precisamos olhar para dentro de nós e fazer um exame em que nível nós estamos, se o orgulho está presente de uma forma a nos dominar, ou nós precisamos identificar os sinais deles e ir tirando um por um. Porém, como podemos identificar os sinais do orgulho no coração? Irmãos, olha para os fracassos dos outros. E às vezes nós olhamos, isso só aconteceu com ele. Quando nós assim fazemos, é uma atitude de orgulho. O orgulhoso, ele tem algumas características nele. Quando eu estava preparando essa palavra, eu tive que parar algumas vezes para pedir perdão a Deus. Porque eu comecei a fazer uma lista e eu disse: Deus, olha para isso aqui, me livra dessas coisas. Eu comecei a colocar aqui algumas características de pessoas que têm orgulho no coração, às vezes, é só um pouquinho, mas tem. Eu sei que aqui ninguém tem um pocão, é só um tiquitinho. Mas então vamos tentar identificar. O primeiro sintoma é que ele olha o fracasso dos outros e sempre está pronto de mencionar o erro dos outros. Ele tem um espírito crítico e está sempre preocupado com o erro dos outros. Enxerga as falhas alheias com um microscópio e as deles com um telescópio. A dos outros com um microscópio para botar aqui. E a deles com um telescópio para ver bem longe, para não dar nem para ver. Quarto, se auto-justifica por tudo, tem um conceito elevado de si mesmo e menospreza os outros. Tem um espírito independente e autossuficiente. Quer provar que sempre está certo e deseja sempre ter a última palavra. Exige sempre os seus direitos e a preservação da sua reputação. Deseja sempre ser servido, quer que a vida gire em torno de si e de suas necessidades. Tem um sentimento de que a igreja é privilegiada porque o tem como membro. Busca sempre a autopromoção. Deseja intensamente ser reconhecido, apreciado por aquilo que faz. Fica magoado quando os outros são promovidos e ele não. Fica satisfeito com o elogio e deixa-se abater com a crítica. Se preocupa com a opinião das pessoas a respeito dele. Não aceita ser corrigido ou disciplinado. Tem dificuldade de aceitar os seus erros e pedir perdão. Considera que não precisa de arrependimento e mudança de vida. Se esta lista te ajudou, nós já estamos num caminho bom, porque a gente reconheceu alguns pontos nossos aí. Eu fiz minha lista. Eu disse: Deus, eu preciso melhorar aqui, aqui, aqui. E eu, quando vi essa lista, eu senti o quanto nós precisamos crescer como pessoas, como filhos de Deus. Apesar do quebrantamento ser uma obra de Deus em nós, ela exige de nós tomada de posição. E existem alguns passos que nós temos que tomar para tomar essa posição.
Às vezes, irmãos, nós temos medo de começar esse processo de conserto interno. Deixa eu te falar uma coisa. Eu ouvi isso ontem, e isso me fez muito bem. Quando a tempestade vem sobre nossa vida, e nós estamos do lado de fora da casa, perto de uma árvore, nós ficamos com muito medo de que o raio venha sobre a árvore, e que o galho da árvore, ou tronco quebrado, caia sobre nós e nos machuque. Mas se você estiver dentro de casa, você vai ficar tranquilo. E por isso que a gente precisa entender, escutem, o problema não é a tempestade, porque todos nós passamos por tempestade. O problema é que a gente enfrenta a tempestade sem se preocupar com o lugar que nós estamos. Tem lugares que você vai enfrentar uma tempestade e ele te abandona, te deixa só. O problema não é a dor, a dificuldade que a gente está enfrentando. É em quem nós fizemos a nossa morada. O Salmo de número 91 diz: fizeste do Altíssimo a sua habitação. O problema é que nós fazemos de Deus um lugar de visitação e não um lugar de habitação. Irmãos, Deus não pode ser visitado. Deus tem que ser parte inerente da nossa vida. Fazemos de Deus um lugar de visita. Quando eu estou aflito, eu vou a Deus. Quando eu estou passando por problemas, eu vou a Deus. Quando as coisas estão normais, eu tento fazer do meu jeito. Eu não consulto ao Senhor. Eu não me quebranto diante de Deus, dizendo: eu dependo inteiramente do Senhor, me dirige, me mostra o que eu tenho que fazer, o que eu tenho que deixar. As horas que eu tenho que orar, o quanto eu preciso buscar a Tua face, o quanto eu preciso estar diante da Tua presença. E aí, eu comecei a notar aqui algumas coisas que nós precisamos fazer para viver em quebrantamento. A primeira coisa é aproximar-se de Deus. Em Tiago, capítulo 4, versículo 8, tem uma palavra muito rema para a nossa vida. Tiago 4, 8. Chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós, de duplo ânimo, purificai os corações. Meus irmãos, nós, quando nos aproximamos de Deus, por meio da oração, por meio da leitura bíblica, nós começamos a ler a Bíblia de uma maneira diferente. Nós começamos a ler a Bíblia não como estamos lendo um livro, de uma maneira direta. Nós começamos a ler a Bíblia nos alimentando, parando, pensando, olhando o que cada versículo fala. Dizer: Deus, muda o meu coração. Deus, olha isso, eu preciso dessa mudança. Deus, eu preciso de guardar os teus estatutos, eu preciso de guardar os teus mandamentos. Deus, me faz ser praticante da tua palavra. Meu irmão, dedique um tempo para que você faça essa aproximação de Deus. E essa aproximação se transforme em uma convivência diária, que você vai gastar tempo para ler a palavra, digerir a palavra e conversar com Deus. Não procure apenas se aproximar de Deus quando você está vivendo problemas. Acima de tudo, deseje conviver com Deus. Conviver é diferente de se aproximar. Eu me aproximo para resolver algo.
Eu me aproximo para tirar um benefício. Eu me aproximo por um motivo específico. Mas convivência é relacionamento. Convivência é construir intimidade. Convivência é construir uma dependência de Deus. A Bíblia diz, em Marcos capítulo 1, versículo 14, parte A, então designou 12 para estarem com ele. A Bíblia fala da intimidade de Jesus com aqueles que estavam caminhando com ele. Jesus entendia da importância do tempo de convivência para estabelecer intimidade. Não tem como haver intimidade entre duas pessoas se elas não tiverem oportunidade de passar tempo juntos, de conversar, de afinar as suas diferenças, de encontrar um caminho para caminhar, de encontrar um caminho para seguir em frente. Tudo isso demanda intimidade. Intimidade é construída a partir do tempo de convivência. Quanto mais eu convivo com Deus, mais moldado eu sou e mais influenciado na minha vida eu serei. Deus anseia por esse tempo com cada um de nós. Em Jeremias, capítulo 29, versículo 13. Jeremias 29, 13 diz: e buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes com todo o vosso coração. A busca, eu estava lendo um livro de Wesley, John Wesley, e ele dizia o seguinte: eu não posso ler a Bíblia sem ter um lápis na mão e uma caneta. E eu fiquei pensando qual é a diferença do lápis e da caneta. O lápis é porque tem coisas que não podem ser apagadas. Não, caneta tem coisas que a gente escreve que não podem ser apagadas. E o lápis nós podemos adaptar à nossa vida. Ele disse: pegue um lápis, pegue uma caneta e comece a escrever as mudanças. Faça uma lista e coloque à sua frente. E com o lápis, você vai apagando as mudanças que você vai conquistando. E escrevendo do outro lado com caneta, essas já foram conquistadas. Ele diz, a intimidade com Deus é tão grande, quando nós começamos a ouvir Deus, nós começamos a mudar a maneira de falar, a maneira de se expressar, a maneira de agir. Quando nós vamos falar, a gente pensa primeiro nas consequências. Quando nós vamos dizer algo, a gente pensa no que isso representa do lado de quem está ouvindo. E ele diz, tudo isso é a convivência. Porque Jesus disse, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E tem a outra parte do versículo. Quem aprende com ele ser manso e humilde tem o quê? Encontra descanso para a alma. Isso quer dizer que se não se tornar manso e humilde, a alma continua aflita. Porque a gente vai querer sempre ter razão. Saiba que somente Ele tem o poder para confrontar a nossa vida e nos mostrar o pecado que nós precisamos retirar de nós. Neemias, capítulo 8, versículo 2 e versículo 3, e depois o 9. Neemias 8, 2 e 3, e depois o 9. E Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, tanto de homens quanto de mulheres,
E todos os que podiam ouvir com entendimento, no primeiro dia do 7º mês, e leu no livro diante da praça, que está diante da porta das águas, desde a alva até o meio-dia, perante os homens e mulheres, e os que podiam entender, e os ouvidos de todos o povo estavam atentos ao livro da lei. Agora o versículo 9. Neemias, que era o governador, e o sacerdote Esdras, o escriba, e os levitas que ensinavam ao povo, disseram a todo o povo: este dia é consagrado ao Senhor vosso Deus. Então, não vos lamenteis, nem choreis, porque todo o povo chorava, ouvindo as palavras da lei. Que choro era esse? De quebrantamento, de reconhecimento. Foi igual o meu susto quando eu vi essa lista. Eu falei: Deus do céu, estou frito. Deus do céu, tem tanta coisa que a gente precisa melhorar. Às vezes você diz assim: eu estou num nível legal. Mas quando você começa a ouvir Deus, a discernir o que a palavra diz, a gente olha e diz: miserável homem que sou, eu preciso crescer tanto, eu preciso caminhar tanto. E esse crescimento e caminhada é com intimidade, é com o conhecimento da palavra, é comendo, é mergulhando na palavra. Meus irmãos, não existe quebrantamento sem Bíblia. Quando a palavra de Deus é lida, explicada, estudada, aplicada, os corações se derretem. Meus irmãos, somente a palavra de Deus é capaz de produzir mudanças na nossa vida. Por que o diabo luta tanto para ninguém ler a palavra? Você quer ver? Antes de dormir, abra a Bíblia para orar. Irmão, você não consegue, você dorme na hora, porque ele coloca um peso e o olho começa a ficar pesado, a boca começa a abrir. É um peso, porque ele sabe que quem lê a palavra é confrontado. Quem lê a palavra entende os erros. Quem lê a palavra reconhece onde errou. E a Bíblia diz: lembra-te de onde caíste. É a palavra que nos leva a tudo isso. Meus irmãos, Isaías, capítulo 6, versículo 5. Então disse eu: ai de mim, pois estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. É impossível para alguém viver uma vida de quebrantamento sem sentir vontade de santificação, sem sentir vontade de purificação dos pecados. O pecado é como um muro que faz separação entre nós e Deus. Quantos degraus nós já teríamos subido se tivéssemos abandonado atitudes que são atitudes inerentes do velho homem. Logo, para alguém andar com Deus, ter comunhão com Ele, precisa se separar, precisa se dedicar à leitura, precisa se dedicar à busca. No livro de 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15 e 16. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. O 16. Portanto está escrito: sede santo, porque eu sou santo. Santo é quem possui uma vida separada.
para uso exclusivo de Deus, quem observa os mandamentos do Senhor, quem está morto para o mundo. Hoje de manhã, eu vi uma palavra que me impactou muito. Esse pastor estava dizendo que o Senhor fala sempre para nós, para morrermos para o mundo. Pega o homem velho, mata ele, deixa só o homem espiritual dentro de você. E ele começou a fazer uma analogia com isso, e ele disse que quando Jesus chegou perto da família de Lázaro, a família começou a dizer: ele já morreu, o Senhor não veio. E todo mundo falava uma coisa, e Jesus falou: ele dorme, e eles não entenderam. E de repente Jesus disse: Lázaro, vem para fora. Naquele momento, só quem pôde ouvir essa ordem foi Lázaro, porque estava morto. Se não morrermos para o mundo, nós não vamos ouvir o que o Senhor está pedindo de nós. Nós vamos ouvir palavras que vão parecer iguais às outras. Mas se nós morrermos para o mundo, nós vamos ouvir palavras que o Senhor está nos chamando. Ser santo é sendo solteiro, é não se envolver com o mundo, não se envolver com sexualidade do mundo, ou sendo casado, não trair a sua esposa. Ser santo é não se envolver com maledicência. Ser santo é se afastar do pecado, para que a santidade busque a sua vida. Ser santo é ter um quebrantamento diante de Deus e dizer: Deus, eu não posso viver a vida que eu quero viver a vida que o Senhor tem para mim. Eu preciso me moldar à tua vontade. Porém, meus irmãos, se não conseguirmos viver em santidade, nós precisamos nos quebrantar, mas quebrantar mesmo diante do Senhor, até ter certeza que confessamos todos os nossos pecados, para sentirmos o perdão de Deus. Em 1 João 1,9, 1 João 1,9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Terceiro, esvazie-se de si mesmo. Meus irmãos, Filipenses capítulo 2, versículo 5 até o versículo 11, por favor. Filipenses 2, versículo 5 ao 11. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas fez a si mesmo de nenhuma reputação, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achando na forma de homens, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso, também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que está sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos céus, que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Meus irmãos, Jesus viveu uma vida de quebrantamento. Ele deixou para nós um exemplo a ser seguido. Por isso, quem deseja viver a vida de quebrantamento, precisa esvaziar-se de si mesmo, enchendo-se de Deus,
tirar tudo que é vontade própria de dentro de nós. E todas as atitudes que nós formos tomar, perguntar se fosse o Senhor, Ele tomaria essa atitude. Meus irmãos, esvaziar-se de si mesmo é um ato voluntário. Esvaziar-se de si mesmo é um ato que ninguém pode fazer por nós. É um ato individual. Eu não posso fazer por nenhum irmão, nem por ninguém da minha família. Cada um de nós temos que fazer individualmente. Esvaziar-se de si mesmo é abrir espaço para o novo de Deus, para a nova vontade, para o novo homem. É assumir uma nova forma. Jesus, rei, mas ele assumiu a forma de servo. É assumir a estatura do novo homem. É entender que a linguagem é outra, os hábitos são outros, os costumes são outros. Esvaziar-se é ser obediente até as últimas consequências. Esvaziar-se é dar oportunidade a Deus para que, fazendo a vontade dEle, o nome dEle na nossa vida seja exaltado. Jesus recebeu um nome exaltado, um nome acima de todo nome. Não há como viver uma vida de quebrantamento sem esvaziar a nossa vida de nós mesmos. Eu tenho conversado com alguns irmãos a respeito de algumas situações. E eu tenho dito para ele e para ela, todas as vezes que eu vou atender irmãos que são casados, e eles dizem, pastor, eu tenho razão de estar falando isso. Eu digo para eles, quando a gente casa, a gente perde a razão. A razão, sabe qual é? É a felicidade dos dois. Então, eu não posso olhar o que é bom para mim. Eu tenho que olhar o que é bom para os dois. Todas as vezes que nós exigimos a nossa razão, nós estamos abrindo mão do quebrantamento. Porque, meus irmãos, tem momentos que o homem velho vem de uma forma tão intensa que a gente tem que sair de perto e dizer, dá um tempinho, eu vou ali. E não voltar tão cedo, para que o homem velho não fale. Entendendo que ter razão é fazer o que Deus quer. Quantas pessoas estão sem falar com outras? Porque todo mundo quer ter razão. Eu tenho razão, você tem razão, o outro tem razão. Todos nós temos razão. Às vezes a gente vê brigas aí tão grandes lá fora, no mundo, porque todo mundo quer ter razão. Irmãos, a grandeza do homem não está em ter razão, está em esvaziar-se de si mesmo. A grandeza do homem está em receber nele vida abundante, está em receber nele a vontade de Deus. E a vontade de Deus, ela é perfeita, ela é boa, ela é agradável. Os irmãos do louvor podem subir. O quebrantamento começa com a rendição de nossa vida. É um abrir mão da minha vontade para que a vontade de Deus seja feita. Quando não há vazio em nós, não há espaço para Deus encher. Irmãos, esse copo aqui, ele tem água, mas não está cheio. Então eu posso colocar mais alguma coisa aqui. Mas para que Deus possa nos encher, eu tenho que tirar tudo que está aqui. Porque tudo que está aqui dentro são minhas vontades, é o meu jeito.
E tem irmãos que se convertem, vêm para a igreja e não perdem a síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, vou viver assim, vou morrer assim. Não. Quando nós nos convertemos, eu abro mão da minha vontade. Eu faço a vontade de Deus, para que o nome do Senhor seja glorificado em nossa vida. Irmãos, vamos deixar o orgulho de lado. Vamos entender, isso é um efeito especial. Vamos entender que a gente não sabe fazer. Vamos pedir ajuda. Irmão, tem coisas que eu estudei e que eu sei. Mas às vezes vem uma pessoa falar comigo e que eu estou fazendo exatamente o que eu estudei. E eu percebo que a pessoa quer me ensinar. Para ajudá-lo, eu finjo que eu não sei. Para dar oportunidade a ele se sentir bem. Às vezes, nós temos atitude de orgulho. Não precisa me ensinar que eu sei tudo. Sai carne. Ei, nós não sabemos nada, irmão. A gente tem que aprender com o Senhor. Depender de Deus. Quando há um vazio em você, não há espaço para que o mundo possa colocar nada. Você se esvaziou, o mundo não pode colocar nada ali, porque Deus está enchendo aquele vazio com discernimento, com graça, com dons. Deus vai nos levando a um nível de entendimento, a um nível de busca, que vai nos fazer crescer. E eu quero encerrar te dizendo uma coisa. Um famoso pregador, ele disse uma frase que eu anotei aqui para passar para os irmãos. Ele disse: é incrível o que Deus pode fazer com um coração quebrantado. Se nós lhe entregamos todos os pedaços. Tem pessoas que entregam uma parte do coração, mas a outra parte, ele diz: essa aqui é minha. Deus só pode fazer algo se nós entregarmos todos os pedaços na mão dele. Dizer: Deus, faz-nos de novo, reconstrói-nos, constrói a nossa vida de novo. Se coloque de pé.